Bom, pessoal, bom dia a todos. Tá? Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu sou Leonardo Ferreira, né, técnico de aplicação aqui na CADWorks, e estarei apresentando para vocês de uma forma bem sucinta, tá, as principais novidades do SolidWorks 2014. Bom, de antemão, tá, eu gostaria de pedir desculpas caso o vídeo de demonstração, que eu vou passar daqui a pouco, se ele travar um pouquinho, é devido ao delay da internet. Tá? Então, nós dividiremos, tá, a nossa apresentação em quatro tópicos principais. Tá? O primeiro, nós iremos focar nas ferramentas de projeto, onde nós temos novos recursos e atalhos, né, que pouparão muito tempo na criação dos nossos projetos. Fluxo de trabalho integrados, né, ou seja, processos simplificados e compartilhamento da informação. Um desempenho aprimorado, onde a gente pode ter uma resposta mais rápida do sistema, bem como a visualização aprimorada, tá, com gráficos impressionantes e melhorias nas ferramentas de visualização. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouco mais sobre as novas ferramentas de projeto. Tá? Enquanto isso, estará passando um vídeo onde vocês poderão entender um pouco mais como utilizá-las. Lembrando que faremos um evento de lançamento na próxima quinta-feira, dia 3 de outubro, tá? Onde mostraremos com mais detalhes essas novas funcionalidades e realizaremos o sorteio de alguns prêmios, que eu vou comentar daqui a pouco. Bom, então no SolidWorks 2014, tá, nós teremos alguns aprimoramentos no esboço, no que diz respeito à substituição de uma entidade de esboço por outra, tá, mantendo ao mesmo tempo o histórico do recurso e fazendo referência à peça substituída, para que não ocorra aqueles erros de reconstrução, avisos. Né, às vezes a gente trocava a referência, né, trocava a entidade e ele perdia a referência, na verdade. Agora vai ficar mais tranquilo. Conseguimos também inserir uma dimensão do comprimento do caminho, então colocar a cota aí de comprimento também ficou mais tranquilo, tanto pode ser no spline ou no esboço como um todo. Tá? Também temos um maior controle da spline, então obtemos um controle mais preciso sobre as características de forma, curvatura e estilo da spline. Podemos passar mais tempo agora refinando o nosso projeto, em vez de ficar medindo e ajustando a geometria com a nova ferramenta de spline de estilo. Então também ficou bem mais tranquilo da gente criar splines dentro do SolidWorks 2014. Como já comentei anteriormente, criar nosso esboço também ficou mais fácil. Independente da cota que inserimos, ele já escala automaticamente o esboço, evitando que uma entidade sobreponha a outra, por exemplo. Né? Às vezes a gente coloca a cota primeiro numa medida maior, então acaba encavalando, né, uma entidade na outra. Agora ele já vai escalar para a gente automaticamente para que isso não ocorra. As curvas complexas também ficaram mais simples, utilizando o novo filete cônico, tá, que cria combinações muito mais bonitas, suaves, né, com mais facilidade. Então, não precisando retrabalhar o modelo, utilizando recursos de superfície, por exemplo. Tá? Novos recursos de chapas e estruturas, tá? Então, os perfis estruturais, eles são divididos agora dentro de um arquivo único. Então, criando configurações, então não precisamos criar vários arquivos individuais que pode atrapalhar na organização, por exemplo, das nossas peças. Né? Antigamente a gente tinha que ficar criando vários arquivos para ter essas configurações. Agora, dentro do ambiente de configuração, a gente já consegue fazer isso. Tá? O relevo de canto também, ele nos permite inserir diversos tipos de detalhes, como oblongo, retangular, circular e até mesmo ruptura, tá? Mostrando inclusive na vista planificada. Isso já dava para fazer no 2013, né? Mas a hora que a gente planificava não aparecia. Agora vai ficar também bem mais fácil, vai aparecer na vista planificada. No recurso de dobras com Oft, também temos melhorias, né? Podemos agora especificar se será uma peça dobrada ou conformado, tá? Especificando tolerância de corda, ângulo de segmento e muitas outras opções, tá? De uma forma bem rápida, bem tranquila. Ainda temos a possibilidade de criar nervuras e cantoneiras em todas as dobras de chapa metálica. Tá?
Então, basta especificar os valores de uma forma bastante dinâmica. Até o SolidWorks 2013, para fazer isso, a gente tinha que ficar retrabalhando, fazendo cortes, filetes, né? Agora no 14 a gente já vai ter essa opção aí nova. Inclusive a gente pode planificar a nossa peça, tá? Sem que dê erros. Bom, novidades também com o Simulation, né? Então a gente vai ter mapeamento de conectores do toolbox para o Simulation. Então, desta forma não precisamos mais ficar definindo as especificações de cada parafuso para obtermos um resultado mais preciso. Tá? Caso o parafuso inserido seja do toolbox, o Simulation já o reconhecerá como um conector. Então a gente não precisa mais ficar definindo todos os conectores, né? Que uma máquina, um dispositivo, uma montagem como um todo tem muito parafuso. E ficar definindo parafuso por parafuso dá muito trabalho. Então agora o próprio Simulation já vai reconhecer para a gente. Tá? Bom, pessoal, então vimos um pouco, tá, sobre a facilidade que temos ao criar nossos projetos, tá, utilizando as novas ferramentas do SolidWorks 2014. Tá? Vou mostrar para vocês agora uma outra etapa, né, o segundo tópico, que é a parte de fluxos de trabalho integrados. Então, já falei anteriormente, né, eles simplificarão a criação e facilitarão o compartilhamento da informação. Tá? Então, desta forma, nós podemos obter maior inovação e produtividade. No SolidWorks 2014, nós teremos um acesso mais fácil às configurações. Apenas clicando sobre a peça, nós podemos alterá-la de uma forma rápida, tá? Trocando inclusive o estado da submontagem de rígido para flexível, por exemplo. Tá? Então é só clicar sobre a peça, né, especificar a configuração sem precisar ir nas propriedades do componente. Tá? Para trocar também de rígido para flexível, também não precisa ir mais nas propriedades, é só clicar sobre a peça e no atalho lá de rígido ou flexível. Tá? Dessa forma a gente tem os movimentos na nossa submontagem. Tá? Outra coisa que a gente consegue fazer com 2014, podemos selecionar com mais facilidade os componentes, utilizando a seleção por tamanho. Então a gente consegue especificar aí o tamanho dos componentes, tudo certinho, né, para conseguir selecionar. Podemos também criar explosões nas montagens com rotações, para utilizar inclusive nas animações. Tá? Nas versões anteriores só podíamos transladar o componente XYZ, agora poderemos também rotacioná-los. Com o SolidWorks Costing também poderemos criar cotações de custo com muito mais confiança e facilidade. O cálculo vai ser baseado no custo por volume, né, para todas as operações de usinagem, ao invés do reconhecimento de recursos. Então ficou bem mais fácil também a gente trabalhar com o SolidWorks Costing. Criar um detalhamento, tá? A parte de detalhamento agora no SolidWorks já era bastante fácil, né? Agora podemos documentar com rapidez e precisão os padrões de furo circular e outros recursos radiais, de forma clara e concisa, e dividir automaticamente tabelas em desenhos, com base no número máximo de linhas. Tá? Então, também ficou mais fácil aí a gente criar o detalhamento. Às vezes a tabela, né, ela fica muito extensa na folha, a gente agora consegue dividir. Então, automaticamente ele já vai se ajustando com o tamanho da folha, né, com a quantidade de linhas que eu quero que fique nessa tabela. Viu? A edição da vista de seção também ficou bem mais prática, né? A gente agora dá um botão direito sobre ela, faz a edição dela de uma forma bem mais simples. Podemos também realizar a integração do Enterprise PDM com o Microsoft Office de uma forma bem simples. Tá? Será criada uma nova aba dentro do Word, por exemplo, para realizarmos os processos de check-in, check-out, entre outros. Iremos estar mostrando algumas outras novidades do Enterprise no evento de lançamento. Tá? Então, também temos novidades aí para o Enterprise PDM. Bom, pessoal, nós falamos então um pouco sobre os fluxos de trabalho integrados, né, onde podemos simplificar a criação dos projetos e compartilhar a informação. Tá? Bom, vamos falar um pouco agora sobre outro tópico, né, que é o desempenho aprimorado, onde a gente tem novos processos automatizados para criação, renderização, a simulação e gerenciamento de dados, que aceleram o nosso sistema, né, e reduz o tempo necessário para concluir nossos projetos.
No SolidWorks 2014, pessoal, será possível definir e armazenar as propriedades térmicas dos componentes eletrônicos no CircuitWorks, né? CircuitWorks que é um suplemento que colabora para projetar placas de circuito impressos, que se ajustem e funcionem em montagens do SolidWorks, de uma forma bidirecional, né, para reutilização nas análises do desempenho de resfriamento eletrônico do SolidWorks Full Simulation. Então, a partir de agora, o CircuitWorks ficará totalmente integrado ao Flow Simulation. Novidades para o Plastics, né? Então, agora utilizando o SolidWorks Plastics, podemos analisar as tensões residuais geradas na injeção da peça através do Simulation. E também ficará mais fácil definir múltiplos canais de injeção, e ao dar um play, né, podemos analisar o processo de injeção da peça, com saída de gás e linhas de junção. Isso a gente já conseguia fazer anteriormente, né? Mas agora também a gente consegue fazer essa exportação para conseguir analisar as tensões residuais geradas na injeção. Utilizando o assistente de perfuração, nós conseguimos definir uma ranhura, como faria com um furo, né? E detalhar nosso projeto com mais rapidez e menos erros. Basta definirmos o local do furo, cotar e a partir daí colocar o posicionamento de ranhura, né? É uma outra novidade aí que a gente tem, além da ranhura estar disponível agora no Rogue Wizard, né, no assistente de perfuração, a gente consegue fazer um posicionamento de ranhura, né? A gente especifica o parafuso ou o item que vai ficar naquele longo, né, naquela ranhura, especificar as duas faces e a gente consegue delimitar algumas opções aí para ele correr livre, né, nessa ranhura. Bom, pessoal, com o posicionamento inteligente, nós conseguimos determinar automaticamente o posicionamento adequado, que não restringirá em excesso a nossa peça, evitando a necessidade de ajustar manualmente os posicionamentos. Tá? Caso ele encontre um erro, ele trocará automaticamente o posicionamento de coincidência por exemplo, um paralelo, ou o que for mais coerente no caso. Tá? E utilizando o padrão acionado por padrão, também tornará mais fácil a criação de múltiplos componentes dentro da montagem. Então a gente já cria um padrão do padrão, troca a configuração, ele já troca de todos os itens automaticamente, de uma forma bem mais simples, né? bem mais rápida. Tá? Bom, no SolidWorks 2014, agora poderemos excluir os recursos pais, né, e especificar quais recursos filhos nós queremos manter para aproveitar alguma geometria. Né? Até o 2013 a gente ou excluía tudo ou não excluía nada. Né? Agora a gente pode especificar o que a gente quer excluir, qual recurso que a gente quer excluir. Vai ficar às vezes algum erro, né, algum aviso, mas é mais fácil a gente corrigir esses erros e aproveitar talvez a geometria que já foi construída. Tá? Então, pessoal, essas foram algumas novidades, tá, referentes ao desempenho aprimorado do SolidWorks 2014, ferramentas novas, né, para criação e simulação das nossas peças. Tá? Bom, a visualização aprimorada, né, e as ferramentas de visualização do produto, elas nos ajudam a criar e compartilhar facilmente as vistas dinâmicas do modelo, né? Dessa forma, a gente consegue obter gráficos impressionantes com as imagens realistas do produto, que ampliam e aceleram a colaboração e desenvolvimento do nosso projeto. Tá? Então, com a nova opção que a gente tem agora no SolidWorks 2014, de histórico na árvore de projetos, é possível a gente visualizar e editar os últimos recursos utilizados com muito mais rapidez. Então a gente pode ver aí qual foi a última edição, sem precisar talvez ficar fazendo um Ctrl Z aí, né, e voltar ao recurso, a gente consegue ter um histórico disso, saber quais foram as últimas edições. A gente pode inclusive, tá, definir a quantidade de itens nesse histórico. Na vista de seção também podemos selecionar os componentes que desejamos incluir ou excluir e desenvolver rapidamente várias maneiras de analisar nossas montagens. Tá? Esse recurso ele também teve um ganho muito grande de desempenho quando trabalhamos com grandes montagens. Né? A gente habilita a opção de seção gráficas, fica bem mais simples aí a gente trabalhar quando tem grandes montagens. Tá? Utilizando as ferramentas de renderização e animação, nós conseguimos realizar um estudo de acesso solar.
apenas especificando, né, o local, a data e a hora. Tá? Dessa forma, nós conseguimos maximizar ou minimizar, né, dependendo do caso, a exposição do nosso projeto ao sol ou evitar sombras. Tá? Então, ficou bem mais fácil aí a gente prever como o nosso produto vai se comportar no ambiente. Né? Então, a gente pode gerar aí um vídeo e ele mostra para a gente como que vai ser o acesso solar na nossa peça. Tá? Com a nova opção também de plotagem do Simulation, visualizamos naturalmente todos os contatos e conexões definidos em uma análise, para compreender com clareza as relações dos contatos entre diferentes componentes de uma montagem. Então essa opção aí ficou bastante legal também, que na montagem a gente tem muito contato, às vezes esquece de algum contato que é importante, ou não sabe qual contato colocou, né? Então ele mostra através de cores qual é o tipo de contato que está nessa montagem. Tá? Também conseguimos gerar agora uma plotagem da pressão de contato, utilizando a simplificação 2D. Né? Então, essa plotagem a gente não conseguia fazer até o 2013, né? Utilizando a simplificação 2D, que é uma novidade aí para a gente, para conseguir fazer essa parte de análise mais rápida, tá? E com a mesma precisão. Bom, pessoal, utilizando o eDrawings, tá? Um software de visualização de arquivos do SolidWorks, nós podemos visualizar, né, girar, ampliar ou dividir modelos 3D. Tá? E posicioná-los agora no ambiente apenas com a impressão de um K-Code. Né? Então a gente imprime esse K-Code com um iPad, por exemplo, a gente consegue ver como que a nossa peça ela vai ficar no ambiente. Né? Nós não temos ela física, mas dá para visualizar como que ela vai ficar. Então, uma novidade bastante legal aí, que a gente chama de realidade aumentada. Tá? Bom, pessoal, só aproveitando, tá, eu gostaria de convidar a todos vocês para o evento de lançamento do SolidWorks 2014, tá, onde nós iremos demonstrar com mais detalhes todas as novidades do SolidWorks e seus multiprodutos. Tá? Como já falado anteriormente, nós sortearemos alguns prêmios, né, como um notebook, um tablet, um iPod Touch e 2 treinamentos avançados do SolidWorks. Tá? O evento acontecerá na próxima quinta-feira, tá, no dia 3 de outubro. E para participar, só acessar o site da CADWorks, tá? cadworks.com.br, e realizar o cadastro gratuitamente. Tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá, das novidades. A gente vai apresentar com mais detalhes na quinta-feira, tá? Mas espero mesmo que vocês tenham gostado e conto com a presença de vocês todos no nosso evento. Um bom dia a todos.